Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula do nosso treinamento do Microsoft Excel. Nessa nossa videoaula estaremos tratando de um assunto interessante e importante e que incomoda algumas das pessoas, ou pelo menos eu já me deparei com esse tipo de problema com diversos usuários, que é a possibilidade do Excel trabalhar com horas negativas. Como é que eu posso estar fazendo indicativo disso? Tem situações onde eu estou consumindo menos horas do que o previsto, eu preciso fazer esse indicativo, ou até mesmo em outras situações onde eu preciso ter um controle do número de horas trabalhadas para saber se eu estou devendo horas ou se eu estou com horas excedentes ou horas extras nessas nossas atividades do dia a dia. O Excel tem sim recursos para fazer isso, aliás o Excel sempre tem recursos para fazer o que você deseja. Precisamos nesse caso aqui de ter um pouco de criatividade. Vamos conhecer nessa nossa videoaula como é que nós podemos estar fazendo isso e diferentes formas ou caminhos que existem no Excel para fazê-lo. Um deles, normalmente você encontra indicação por aí, não é o mais indicado, porque ele tem efeitos colaterais, eu vou estar mostrando isso para vocês. A nossa videoaula de hoje estará baseada no arquivo horasnegativas.xlsx, que se encontra na sua área de trabalho. Recordar é viver. Existe um termo antigo a respeito disso, e eu quero só recordar alguns pontos importantes do tratamento de data e hora nessa condição, para que a gente possa entender como é que isto funciona. A data é um número inteiro. O Excel, na verdade, utiliza a representação de data usando a parte inteira do número. E ele inicia no dia 1º de janeiro de 1900 e vai até 31/12 de 9.999. A hora é a parte decimal desse número, é o que está depois da vírgula. 24 horas do dia, onde ele faz o acompanhamento e faz o acompanhamento dessas ações. Meia-noite é 00, 6 horas da manhã é 0,25, meio-dia é 0,50, 6 da tarde é 0,75, e nisso ele consegue fazer todo o controle de horas necessário. Ele permite que você trabalhe com horas excedentes a 24 horas, que isso nada mais é do que a cada 24 horas ele acrescenta 1 na parte inteira do número, por isso que ele consegue fazer essa representação, e através da formatação H entre colchete e MM ele apresenta esse tipo de ação para você. Ele permite a digitação até 9.999 horas, 59 minutos e 59 segundos. Porém, permite cálculos com valores maiores do que esse, onde você vai estar fazendo soma ou qualquer outro tipo de ação que você necessite com hora. Mas eu tenho um problema. A hora, quando negativa, ou seja, eu deveria ter trabalhado 8 horas e trabalhei só 5, ele deveria me apontar -3. Mas no momento em que você faz isso, ele coloca a cerquilha na célula. E aí não é exatamente isso que nós esperávamos do Excel. Mas vamos lá. Por que isso acontece? Por default, o Excel trabalha com o modelo padrão de datas a partir do valor da referência de 1900, onde o dia número 1, que é a parte inteira, é o dia 1º de janeiro de 1900. E ele não aceita horas negativas nesse ponto. E por que ele tem este modelo? Ele tem esse modelo por compatibilidade com o VisiCalc Lotus 123, que foram as primeiras planilhas eletrônicas que surgiram no mercado. O VisiCalc é o precursor de todas as planilhas eletrônicas, lançado na década de 70, e ele disponibilizava esse modelo. Inclusive, esse modelo tem uma barrigada. Ele leva em consideração que 1900 é um ano bissexto. Existe no calendário do VisiCalc, do Lotus 123 e do Excel, de que 29 de fevereiro de 1900 existiu, quando na verdade não existiu. O ano, para ser bissexto, ele deve ser múltiplo de 4. Até aí tudo bem, mas em final 00 ele só pode ser múltiplo de 400. 1600 foi ano bissexto, 2000 foi, 1900 não, 1700 não. Daí a diferença que nós temos nesse cuidado. Para contornar isso, a Microsoft disponibilizou o recurso de sistema de datas de 1904, onde o primeiro dia dessa data é 2 de janeiro de 1904. Aqui ele trabalha e aceita horas negativas, e esse modelo originalmente foi lançado no Multiplan.
O Multiplan foi a primeira planilha eletrônica que a Microsoft disponibilizou no mercado. E ela apresentava uma série de diferenças. Esta era uma delas. A referência de data era diferente justamente por conta de resolver esses problemas que não eram atendidos pelas demais planilhas eletrônicas. Assim como ele fazia referência de uma forma mais inteligente a linhas e colunas somente com números, e não com letra para a coluna e número para a linha. Ele fazia referência somente de números nessa condição. Como os usuários já estavam acostumados com a referência a 1, ao invés de linha 1, coluna 1, a planilha não caiu no gosto do usuário. Sabendo muito bem que é muito mais prático de nós fazermos referência através do modelo do Multiplan, principalmente para efeito de lógica de entendimento disso, numa forma de matriz. Mas enfim, isso a gente vai discutimos isso, aliás, já numa outra videoaula. E com isso a gente consegue resolver e contornar a questão do ano bissexto e da hora negativa. Muito bem, e como é que a gente pode estar tratando isso dentro da nossa pasta de trabalho? Então é simples, basta que você converta o Excel para a data de 1904, eu diria que absolutamente errado. Ou você e todo mundo trabalha com a base de data 1904, ou nós vamos ter problemas quando você estiver transacionando ou trazendo informações de uma planilha para outra, de uma pasta de trabalho para outra, melhor dizendo, porque ele leva em consideração esse tipo de ação. Existem 1462 dias de diferença entre essas duas datas, entre esses dois padrões. Ou você organiza e deixa isso trabalhando dessa forma, ou quando você importar dados, ou quando você fizer qualquer outro tipo de atividade, você terá efetivamente problemas e vai precisar de ficar fazendo ajustes ali. É um procedimento que existe errado desde o início e nós temos que conviver com isso. Mas o meu problema é de hora negativa. Vamos estar vendo uma outra alternativa onde a gente pode estar resolvendo isso. E se você alterar o padrão, você vai ter essas datas trocadas. Vamos lá ver isso. Por questões de compatibilidade, sugiro que você mantenha o padrão 1900 na sua base de trabalho, nessa sua pasta de trabalho. Com a ajuda de uma coluna de apoio e um truque de formatação condicional, você pode resolver isso. Essa coluna de apoio ela é dispensável desde que você utilize a função mod, mas você vai ter um pouco mais de trabalho ou a lógica para você fazer o apontamento na formatação condicional lhe dará um pouco mais de trabalho. Então vamos ver com calma como é que nós podemos estar fazendo esse tipo de ação. E com isso nós resolvemos ou contornamos o nosso problema de apresentação. Vamos ao exemplo onde a gente gostaria de estar mostrando isso. Bom, inicialmente nós temos aqui as atividades. É uma planilha já conhecida de outra videoaula, onde nós mostramos como é que nós fazemos todos esses cálculos, por que eu uso a função mod aqui para fazer a subtração entre esses períodos de data, de hora, e assim sucessivamente, e todos os cálculos. Mas nós gostaríamos de estar fazendo um primeiro indicativo aqui. Nós vamos utilizar essa coluna aqui ao lado, para que a gente utilize e faça indicativo de diferença. E a diferença seria simples nesse caso, né? Sinal de igual, nós vamos fazer um indicativo do número de horas trabalhadas naquele dia, que é o apontamento que eu tenho aqui, para a jornada que eu tenho no dia. Bom, a previsão é que eu trabalho 8 horas por dia. Ao fazer esse indicativo, logo na primeira célula eu já tenho a apresentação de um número negativo aqui. Se eu arrastar essa informação para baixo, eu tenho esse indicativo. Aparece lá a hora positiva, que eu trabalhei 45 minutos a mais, mas nos demais não. Porque o Excel, no formato, não tem capacidade de mostrar horas negativas nesse modelo. Se eu selecionar o intervalo aqui e pedir o F9, ele me mostra o número como ele deveria estar sendo apresentado, ou seja, menos 0,2361 e assim sucessivamente. Como é que eu faço para poder representar isso? Eu gostaria de chamar a atenção de vocês para um detalhe muito importante. ESC, eu preciso desarmar isso, porque se eu bater o Enter eu converto a fórmula naquele resultado absoluto. O que normalmente você vê de orientação por aí. Presta atenção nos dados que eu tenho na informação dessa coluna de data. Eu tenho lá 3 de maio de 2018. Vindo até aqui a guia arquivo, opções, avançado,
E aqui no final do avançado, onde, ao calcular as informações dessa pasta de trabalho, eu tenho lá o indicativo usar sistema de data 1904. Eu vou dar um clique aqui. E como num passe de mágica, eu tenho a minha questão resolvida aqui. O menos 0,2, alguma coisa que nós tínhamos de resultado lá, a conta na verdade dá menos 5 horas e 40 minutos. E eu tenho o meu resultado correto ali, olha que bacana. Está tudo resolvido aqui. Mas olha o que aconteceu na coluna de data. 4 de maio de 2022. Ele move tudo automaticamente 1462 dias à frente, ok? Só para que a gente entenda essa conta, se eu fizer aqui o indicativo de 3 de maio de 2018, que era a informação que eu tinha lá anteriormente, vamos até colocar aqui a formatação igual, eu tenho a informação aqui representada, ok? Mas se sinal de igual, nós fizermos este menos este, nós temos lá os 1462 dias, que é a mesma diferença que nós temos da data padrão inicial. Se eu fizer um indicativo aqui de 1º de janeiro de 1900 para o dia para o dia 2 de fevereiro de 1904, nós teremos essa mesma diferença. 1º de janeiro de 1900 está ali disponibilizado. Detalhe, ele não enxerga isso como uma data. Por quê? Esse valor ele não representa, mas se eu fizer o indicativo de 2 de 1 de 1900, ele tem 1904, perdão. Ele tem a representação disso como uma data. E se nós retirarmos o formato dessa célula, ele me apresentará o número 1. É ali que tem a diferença desse tipo de atividade, ok? Mas vamos lá. Bom, detectamos que eu cubro um santo para descobrir outro, mas tem que descobrir outro para conseguir resolver esse meu problema. Como é que a gente pode estar trabalhando com isso daqui? Vamos eliminar essas informações que eu deixei digitadas aqui e vamos retornar isso daqui para o padrão 1900. Opções, voltando lá para o avançado e retornando nessa condição. Muito bem. Nós temos lá a diferença disponibilizada. Temos a informação e vamos deixar isso daqui só um pouco mais organizado, né? Vamos levar aqui o formato para cá. Vamos estar levando o formato também. Tem a informação aqui já disponibilizada. E nessa conta aqui nós só vamos fazer um pequeno detalhe aqui para que a gente tenha isso organizado. Nós vamos pedir aqui a função C e nós vamos perguntar se a informação que eu tenho em G3 for diferente de 0, ou seja, diferente de... tem algum tipo de cálculo ali disponibilizado, eu vou fazer a conta, ok? Do contrário, nós vamos solicitar que ele coloque o 0 como resultado. Ctrl Enter, e eu já tenho isso disponibilizado para todos. Ele só me mostrará o resultado onde eu tenho efetivamente esta informação. E aqui nós vamos ter uma outra coluna que nós vamos disponibilizar aqui, que nós vamos chamar de saldo. E aqui nós vamos usar um truque bem simples para isso. Nós vamos estar trazendo o resultado aqui e nós vamos pedir que, nesse nosso caso aqui, nós vamos usar a função absoluto. E eu tenho o resultado ali disponibilizado, ok? Se eu arrastar isso aqui para baixo, eu tenho a informação aqui representada. Muito bem? Vou utilizar aqui, vou pedir o pincel, vamos organizar isso daqui porque ele ficou com o formato errado ali naquela última condição. Pronto, já está disponibilizado igual para todo mundo. Legal? Opa, faltou aqui, pincel nele aqui. E está lá. Mas eu tenho que tomar um pequeno cuidado aqui. Assim, vamos apresentar o resultado de soma aqui também.
alto igual, e aí ele está me apresentando a questão. Eu tenho a disponibilização do saldo aqui, eu tenho a representação. E do jeito que eu tenho aqui calculado, ele está me apontando que eu tenho 7 horas e 30 minutos como saldo disso. Como eu estou trabalhando com número absoluto, eu não sei se isso é efetivamente positivo ou negativo. E aí nós temos que estar fazendo o cuidado complementar desse tipo de atividade. E o que nós fazemos com isso? A utilização da formatação condicional para que eu indique o que eu tenho efetivamente como representação. Para saber se eu estou devendo ou não, o resultado correto está aqui. Para efeito visual estético, o que eu estou utilizando está aqui. Para efeito de cálculo do meu apontamento de horas, do meu acúmulo de horas, etc., eu posso continuar fazendo esse cálculo aqui. O cálculo está correto. Ele só não consegue fazer a apresentação visual disso para você. Por isso que nós vamos estar usando essa coluna aí como apoio para fazer esse tipo de ação. Muito bem, qual o detalhe final que falta nós fazermos nisso daqui? Nós vamos selecionar este intervalo aqui e aí nós vamos estar trabalhando com um detalhe de formatação condicional. Vamos criar uma nova regra apontando essa condição, pedindo para formatar de acordo com o conceito ou a informação que eu tenho em cada célula. E para isso nós vamos estar indicando uma regra simples aqui. Na verdade vamos criar duas, né? Uma se o número for positivo, outra se o número for negativo. Sinal de igual, eu vou fazer no indicativo pedindo para ele. Se a informação que eu tenho na célula ao lado aqui, H3, e quando eu clico aqui ele traz absoluto tanto no H quanto no 3, e nesse nosso caso aqui eu tenho que tomar cuidado porque eu não posso manter isto, eu vou pedir aqui o F4 para que eu mantenha a célula absoluta somente na coluna H. A linha ela muda, porque a hora que for para a linha 4, 5, ele tem que estar levando isso em referência. Eu vou perguntar para ele se ele for maior ou igual a 0, eu vou aplicar um determinado tipo de formatação para ele. Vamos lá fazer a formatação e nós vamos pedir que a formatação do número, no caso aqui do formato personalizado, ele me apresentará um número entre colchetes. Aqui, como está se tratando somente de horas, e são horas trabalhadas no dia, eu não teria necessidade de colocar o H entre colchete. Mas pode acontecer de você estar querendo utilizar isso em uma outra situação, onde o número de horas seja superior a 24 horas, então minha sugestão, utilize o colchete para isso. Eu vou pedir HH, fecha colchete. Por que duas vezes o H? Porque eu quero fazer a apresentação do zero na frente, caso ele não exista. 2 pontos, MM. Com isso eu faço a representação da hora. Se ela for positiva, eu quero que você faça a representação neste modelo. Tudo bem? Um clique no botão OK e está pronto. A minha formatação está disponibilizada. E ele fez a representação e me mostrou aqui, mas não está mostrando o negativo ainda. Como é que eu faço para que o negativo apareça? Nós vamos lá em nova regra, mantendo o mesmo intervalo selecionado, e eu vou fazer a mesma pergunta para ele, só que o inverso agora. Eu vou perguntar para ele se a informação que eu tenho aqui em H3, F4, duas vezes, for menor do que 0, o que nós vamos fazer? Nós vamos pedir aqui no formatar, solicitando para ele que o número personalizado será sinal de menos, abre colchete, HH, fecha colchete, 2 pontos, MM. Ele faz o indicativo, hora, minuto, e eu preciso vir aqui em fonte também, para facilitar a identificação, e pedir que ele faça a indicação desta condição em vermelho. Um clique no botão OK, um clique no botão OK, e a informação já está lá disponibilizada. Novamente, o que você está vendo aqui de saldo é um efeito meramente estético para que você possa estar visualizando e controlando essas suas diferenças. Caso você queira fazer algum tipo de cálculo, definir saldo, etc., é a coluna H que você vai utilizar para isso efetivamente. E, para que não deixe isso confuso, nós vamos pedir o quê? Botão direito do mouse, seleciona a coluna inteira, botão direito do mouse, vamos pedir para ocultar esta coluna. E com isso nós temos o resultado ali disponibilizado. Está pronto, temos a informação aqui
apta que a gente possa estar trabalhando e utilizando do jeito que nós precisamos. Isso é uma forma mais, entendo eu, mais prática, talvez não muito prática, porque trocar para o 1904 seria, mas desorganiza todas as outras demais questões, mas eu tenho isso sem problemas com a minha data e eu consigo fazer o meu controle aqui sem maiores problemas. Retornando aqui para o PPT, nós vimos aqui detalhes de como o Excel faz o tratamento de data e hora, as diferenças entre o sistema 1900 e 1904, como é que nós podemos estar trabalhando com hora negativa, um ponto importante. Se essa pasta de trabalho sai daqui com o modelo 1904 e vai para uma outra estação de trabalho, onde tem um outro Excel, o 1904 segue junto com ele. Mas se for copiar uma informação de uma planilha de padrão 1900 para 1904, vai desorganizar as suas informações, vai te trazer dados errados ali nessa condição. Esse é um ponto de atenção importante que nós precisamos de ter no nosso cuidado na utilização desse modelo. Daí a importância de, mesmo com os defeitos, recomende-se a utilização do 1904, a não ser que todo mundo resolva automaticamente migrar para o padrão 1904. Do contrário, vamos ter que manter o padrão 1900 para fazer esse tipo de trabalho. E a aplicabilidade que nós podemos estar fazendo isso no nosso dia a dia. Obrigado pela sua atenção e até a próxima videoaula.